Projeto Minutos que Salvam. Você salvando vidas com as mãos. Olá pessoal, então agora a gente vai falar sobre a obstrução de vias aéreas, ou seja, o engasgo é quando a pessoa se desengasga. A gente vai aprender então a fazer as manobras de desengasgo em adultos, no caso também nas gestantes, nas pessoas obesas, nas crianças e nos lactentes. A gente vai ver que tem algumas diferenças, a gente vai aprender agora. Obstrução então de vias aéreas. Então a obstrução das vias aéreas, ou seja, quando eu falo vias aéreas é quando é todo o trajeto que passa o ar. Começa aqui pelo nariz, pela boca, vem, desce aqui para a garganta, passa pela faringe, laringe, traqueia e pulmões. Por algum motivo eu posso estar me alimentando e não mastigar direito e esse alimento vir para a via errada e vir aqui a ocluir, a tampar a passagem do ar. Isso eu vou chamar de engasgamento, de engasgo. Pode ocorrer por alimento, no caso das crianças, os bebês, principalmente por leite, que é o principal alimento dessas crianças, pode engasgar com leite. As crianças um pouco maiores pode ser por causa de brinquedos, pequenas peças, às vezes brinquedos que não são indicados para a idade dela. Então ela pode ali colocar na boca e vir ali a se engasgar com aquele pedacinho de brinquedo. Então tudo que vir ali vir a entrar no trajeto do ar pode causar uma obstrução, geralmente com alimentos ou coisas colocadas na boca. Então, a obstrução das vias aéreas, das vias respiratórias, consiste em emergência grave, ou seja, precisa atender essa pessoa rapidamente, porque pode ocorrer ali uma parada cardíaca, porque para de respirar, na sequência, para de circular o oxigênio, o coração vai parar também. Pode acontecer, ocorre principalmente em ambiente extra-hospitalar, geralmente a pessoa está no churrasquinho, está ali comendo uma carne, se engasga, ou a criança está na creche, está em casa, está brincando, não tinha ninguém próximo, não percebeu, ou a criança acabou de ser amamentado, o bebê foi colocado no berço sem arrotar, pode ser que se engasgue. Então, eu tenho que estar atento e saber como realizar esses primeiros socorros. A obstrução a gente tem que entender que ela pode ser de duas formas, a parcial ou a total. A parcial a gente vai ver que eu preciso ficar atento do lado, auxiliar essa pessoa, dar um suporte para ela, mas eu ainda não vou fazer as manobras. E a total eu vou realizar a manobra porque se eu não fizer a pessoa vai vir ali a sofrer uma parada cardíaca. Como então saber qual que é a parcial e qual que é a total? Vamos aprender? Para mim saber se a obstrução é parcial ou total, eu devo me posicionar do lado da pessoa e vou perguntar para ela se ela está engasgada. Você fala, nossa, mas que pergunta besta para fazer para uma pessoa que está ali. Por que eu faço essa pergunta? Vocês vão ver. Então, primeiro eu vou chegar perto dela e vou falar, vamos supor, seu João, o senhor está engasgado? Se ele falar assim para mim, tossi, Tosmar, estou engasgado. Opa, se ele tossiu e se ele falou, a obstrução não é total, porque se é total, não consegue falar e não sai ar para tossir. Se ela é obstrução parcial, o que eu vou fazer? Vou ficar do lado do seu João. Seu João, continua tossindo. Não vou dar água para o seu João, vou falar para ele tossir. Por quê? Para ele poder colocar para fora aquilo. E não vou enfiar o dedo na boca do seu João. Por quê? Talvez a hora que eu for enfiar o dedo para tentar puxar aquilo que está engasgando, eu possa empurrar mais para baixo. Então eu não devo fazer isso. Então o que eu devo fazer? Devo estimular ele a tossir e ficar do lado dele. Por quê? Caso ele venha aquele pedaço de carne que estava só um pouco entupindo ali a passagem do ar, de repente aquilo passa a entupir totalmente, ele não vai mais responder. Eu vou perguntar de novo, seu João, tá tudo bem? Ele vai fazer esse movimento, colocar a mão no pescoço. Por quê? Porque ele aprendeu isso? Não, porque é o sinal universal do engasgamento. A pessoa, ela sente ali a necessidade de apertar ali para poder
sentir um alívio para ver se consegue respirar. Se ele fizer isso e você chamar, falar, seu João, está conseguindo respirar? Ele não respirou, não respondeu, não tossiu, é uma obstrução total. Nesse caso, então, eu tenho que fazer. O que eu vou fazer? Então, eu vou certificar que a pessoa esteja realmente com dificuldades para respirar. Alguns sinais característicos, por exemplo, ó, como a gente falou, ele tenta falar e a voz não sai. Como começa a ficar agitado, pode ficar confuso, vai levar as mãos na garganta. A pele dele, então, pode mudar de cor. Ele vai ficar ali com a boca arroxeada. Ele pode ficar ali com as mãos arroxeadas, com a face, porque não está passando o ar, vai ficar azulado. Indica isso que está faltando oxigênio no sangue. Então o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar atrás dessa pessoa, igual está na imagem, vou abraçar ela com a mão fechada dessa forma, o dedão não aqui para fora. Essa parte aqui eu vou apoiar acima do umbigo da pessoa, no abdômen, e vou fazer esse movimento para dentro e para cima, para dentro e para cima. Para quê? Para eu causar uma contração, para me fazer que o ar que está dentro, preso dentro do pulmão, empurre aquilo que está engasgando. Quando eu faço esse movimento, essa contração, o ar vai empurrar aquilo que está engasgando a pessoa e vai sair, vai fazer que ela volte a respirar novamente. Se isso aconteceu na segunda, na terceira ou na primeira tentativa, perfeito, desengasgou, a pessoa voltou a respirar, vou dar água para ela? Não, aguarda um pouquinho, deixa ela se restabelecer melhor. Depois disso, se for necessário, leva ela até o pronto-socorro para ver se está tudo bem, se ela não teve nenhuma, machucou nada ali no trajeto, se ela não aspirou nada, não desceu nenhum pedaço de alimento, se está tudo bem. Se caso eu vou fazendo as manobras e essa pessoa não desengasga, até que hora que eu vou fazer essa manobra? Até que essa pessoa se torne inconsciente. O que quero dizer com isso? Ela vai perder a consciência, ela vai desmaiar. Então eu vou colocar ela no chão e vou iniciar o quê? O atendimento de parada cardíaca. Por que vocês acham que aprendeu primeiro o atendimento no caso de parada cardíaca? Porque se eu for atender uma pessoa que está engasgado e eu não conseguir desengasgar essa pessoa, ela vai se tornar uma vítima de parada cardíaca. Nesse caso, eu tenho que saber as duas situações, parada cardíaca e manobras de desengasgo. Vou fazer isso então se a pessoa se tornar inconsciente. Se tornou inconsciente, coloca ela no chão, chama o socorro e já começa ali a massagem cardíaca. Se for uma pessoa obesa, que eu não consigo ali abraçar, meu braço não alcança, eu vou colocar a mão em cima do local da massagem cardíaca, ou seja, entre a linha dos mamilos, porque é uma parte menor, o abdômen vai ser maior, só que aqui eu não vou fazer movimento para dentro e para cima, eu vou fazer movimento para dentro. Por quê? Eu vou causar uma contração lá no pulmão e o pulmão vai empurrar o ar para fora para tirar aquilo que está obstruindo a via aérea, o caninho do ar. Na gestante, eu vou fazer dessa forma, porque eu não posso comprimir o abdômen da gestante, para não ter risco de machucar ali o bebê, o feto. Então, na gestante eu faço no tórax, ou seja, na linha entre os mamilos, e no obeso também eu faço na linha dos mamilos. Aprendemos então a fazer a manobra de desengasgo no adulto? Aprendemos. Vamos aprender então outras formas que dá para fazer no adulto? Sim. Paciente sentado, estava ali se alimentando, se engasgou. Como que eu faço? Olha a imagem, vou atrás dele ali e faço o movimento com ele sentado, até ele se desengasgar. Se ele se tornar inconsciente, vou ter que tirar da cadeira, colocar no chão e vou fazer que ele, ali, a massagem cardíaca até a chegada da equipe de socorro. Se ele estiver deitado e se engasgou, se ele se engasgou e se deitou ali no chão ou estava deitado, engasgou, não importa. Se ele estiver consciente, como que eu sei se a vítima está consciente? Se ele estiver com o olho aberto e se eu estiver falando com ele, ele estiver ali acompanhando, ele está consciente. Se ele estiver desmaiado, que você chamar ele, eu não vou fazer essa forma. Somente se a vítima estiver consciente. Você vai comprimir o abdômen dele no sentido para a cabeça. Para quê?
para causar aquela contração, para empurrar aquilo que está obstruindo o caninho. Porém, somente se estiver consciente. Se estiver inconsciente, eu tenho que fazer o quê? Manobra de ressuscitação, massagem cardíaca. Não adianta fazer essa manobra com vítima inconsciente. Todas as manobras de desengasgo eu só vou fazer com a vítima acordada, consciente. E existe uma técnica que é recomendada por muitos socorristas. Eu particularmente não recomendo. Só vou demonstrar ela aqui que existe porque pode gerar dúvidas. Como que você vai fazer? Se você estiver sozinho, não tem ninguém para chamar, você está num sítio, ninguém vai chegar, pede ajuda pelo telefone, não tem sinal. E eu estou engasgado, eu não consigo respirar. Eu posso então causar uma contração sozinho. Que jeito? Posso eu tentar fazer o movimento com a mão, ou posso já usar uma cadeira, ali o encosto da cadeira, e vou encostar em cima e fazer esse movimento. Porém, eu só vou fazer isso, só recomendo se eu estiver sozinho, não tiver ninguém para chegar, não tiver ninguém próximo. Por quê? Imagina que você perde tempo em fazer essa manobra sozinho. Não chama ninguém e você não consegue se desengasgar. O que vai acontecer? Você vai perder a consciência, vai ter uma parada cardíaca e vai morrer ali sozinho. Então, tá em casa, tá na cidade, sai para fora, bate no vizinho, para um carro, pede ajuda. Se não tiver outro jeito, faça isso. Se estiver sozinho, não tem ninguém para chegar, faça isso. Se caso sozinho, friso bastante isso e vou repetir. Somente sozinho, se não tem jeito de chegar ninguém. Por quê? É melhor eu ter a ajuda de outra pessoa. Certo? Nas crianças, então, como que eu posso fazer? Nas crianças acima de 1 ano, eu posso fazer assim, que eu me ajoelho atrás dessa criança e faço o mesmo movimento no mesmo local do adulto, para dentro e para cima. Só que eu vou colocar menos força, menos força. Vamos aqui na imagem, ó, a criança sentada no meu colo, eu faço também esse movimento, para dentro e para cima, para dentro e para cima, até que essa criança desengasgue ou até que ela se torne inconsciente. Se ela se tornou inconsciente, parou de respirar, não está respondendo mais, coloco ela numa superfície rígida, que pode ser o chão, e inicio atendimento de parada cardíaca. Lembrando que a criança eu posso fazer a massagem cardíaca somente com uma das mãos. E nos bebês eu vou realizar uma sequência. Lembra então, no adulto, na gestante, no obeso, existe somente a diferença ali da posição. No bebê, ou seja, até 1 ano de idade, eu vou realizar uma técnica diferente, que eu vou alternar. Eu vou fazer uma sequência de 5 golpes nas costas do bebê e 5 compressões no tórax do bebê. Como que eu vou fazer isso? Eu vou posicionar, depois eu vou ter um vídeo aqui demonstrando certinho. Eu vou posicionar esse bebê com o rostinho em cima da minha mão, vou apoiar no braço, em cima do antebraço esquerdo, colocar em cima da perna esquerda, comigo sentado, e vou realizar 5 compressões com essa região aqui da mão, 5 golpes em cima, ali ó, entre os dois ossinhos das costas, e vou fazer ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar esse bebê em cima do outro braço, com a cabeça sempre levemente mais baixa que o restante do corpo, e vou fazer 5 compressões, igual no caso da massagem cardíaca. 1, 2, 3, 4, 5. Verifique se esse bebê desengasgou. Se ele não desengasgou, coloco em cima do outro braço e vou fazer novamente 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco no outro braço e verifico. Quanto tempo eu vou fazer isso? Até que esse bebê se desengasgue. Como que eu sei que ele já se desengasgou? O choro ficou forte, a boquinha deixou de ficar roxeada, deixou de ficar azulada, ele começou a respirar mais forte, então eu percebi que ele desengasgou. Se ele desengasgou, eu viro ele de lado, igual eu faço quando ele acorda,
e deixo porque ele pode vir a vomitar, então assim de lado eu evito que ele se engasgue. Se eu fiz essa manobra, 1, 2, 3, 4, 5, coloquei do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, esse bebê não desengasgou e num determinado momento ele ficou molinho, ele parou de ficar consciente, ele relaxou e ele não está mais tendo nenhum estímulo, vou colocar ele em cima de uma superfície rígida e vou fazer o que? Atendimento de parada cardíaca. A ambulância já está vindo porque eu pedi socorro, vou fazer o que? As compressões. Linha dos mamilos logo abaixo, com os 2 dedos, velocidade, no mínimo 100, no máximo 120, lembro da música. Profundidade no bebê 4 centímetros, até a chegada da equipe de socorro. Se eu comecei a fazer a ressuscitação e ele voltou, o que eu faço? Coloco ele de lado. Osmar, faltou você me falar como que eu percebo que o bebê está engasgado. Boa. Para mim perceber que o bebê está engasgado, eu vou ver que a boquinha dele vai ficar roxeada, vai ficar azulada, as mãozinhas dele, o choro dele vai ficar abafado, vai ter só um pequeno gemido, e eu vou ver que a respiração dele ficou dificultosa, ficou difícil. Ele não está conseguindo respirar, o pulmãozinho não está enchendo, ele está roxinho, ele não está respirando. Vou fazer as manobras com ele acordado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Volto, verifico que ele não desengasgou de novo, até que ele desengasgue, ou até que o SAMU chegue, ou até que ele se torne uma vítima de parada cardíaca. Ele ficou molinho, não está mais respondendo, então eu vou fazer o que? Massagem cardíaca. Pessoal, então aprendemos a realizar as manobras de desobstrução de vias aéreas, ou seja, do desengasgo no bebê, certo?